Saudações a todos e a todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos começar os nossos trabalhos de hoje à noite, aqui no nosso IB Concursos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que está a noite de hoje? Quinta-feira, dia de caranguejo, dia de camarão. Então vamos aqui começar a nossa preparação para depois a gente correr ali para pegar o restinho, né? O restinho do caldinho ali do caranguejo, o camarãozinho, que esse camarão sai um pouquinho mais, tá? Aí sai um pouquinho até mais tarde. Mas hoje é dia de a gente molhar as palavras, já começar a esquentar os tamborins para o nosso sextou de amanhã. Então, muito boa noite, estamos aqui com vocês, vamos bater um papo sobre algumas questões, corrigindo aqui o nosso simulado, para que você possa ter uma preparação para tudo aquilo que está no nosso radar. Olha só a ruma de coisas que nós temos aí preparado para vocês. E, gente, tem um conselho a dar para vocês, do fundo do coração. Para quem conhece um pouquinho do trabalho do professor Bruno Marques, para quem já sabe como é os meus posicionamentos, tá? Eu sou muito transparente, muito direto, tá? E por isso que a gente casa tão bem aqui com o IB Concurso, por isso que a gente entende e é abraçado também pelo trabalho, tá? Por quê? Porque, meus amores, a gente tem aqui, tá? Um monte de coisa para a gente trabalhar, um monte de coisa para a gente ver com relação à parte de idade. Porém, Ednardo, te dou já essa resposta, tá bom, pessoal? Você que está muito, como é que posso dizer, inclinado, né, a essas perguntas, mas eu já dou a palavra para vocês. Meus amores, a onda está quebrando, tá? Quando estou dizendo a onda está quebrando, o que eu quero dizer com isso? Nós temos até 2025 uma onda muito grande com relação a concursos públicos no estado do Ceará e adjacências com relação à área do magistério, que é a nossa área. Depois de 2025, gente, infelizmente, o que a gente vai ter? O velho bandeirinha, bandeirão, quem pegar é F do cão. Então, a gente vai dar uma parada nos concursos, vai continuar o ritmo normal. Bruno, o que é o ritmo normal? De 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, a gente vai ter um grande concurso, tá? Repito, um grande concurso. Então, nessa situação toda que a gente tem, você precisa acelerar, você precisa qualificar a sua preparação, porque ainda esse ano você pode ser efetivado em uma rede pública, tanto no estado do Ceará, quanto nas regiões vizinhas ou em qualquer outra parte do território nacional que assim você queira. Basta você se qualificar, começar a se preparar e não depender da sorte. Bruno, sorte passa em concurso? Sim, assim como também a preparação. Tá? E o que é mais viável? Você contar com a sorte ou com a preparação? Com a preparação. A sorte é que ninguém ganha na Mega Sena. Tá bom. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou doido para ganhar na Mega Sena. Eu só tenho um problema, eu só não jogo. Então fica mais difícil, tá? Então a gente tem uma de coisas preparadas no radar para preparar para a formação de vocês. A gente tem aqui, tá? Os concursos estão passando aí. E aí, galera que está no meu back aí, por favor, tá? Volta lá primeiro para a gente falar dos concursos que ainda estão abertos, que vão se abrir, tá? Olha só, a gente tem já no monitoramento, a gente tem aqui, tá? Pacatuba, temos Nova Olinda, são cantos distintos, tá? Mas o que eu digo para você? Se você puder arriscar, se casar com o teu projeto de vida, faça concurso aonde você conseguir, porque o importante é você ter algo fixo. Ficar hoje eu estava conversando com a professora das minhas filhas, tá? A chamada, não sei se vocês viram a chamada, né, que eu fiz no Instagram, eu tava com as minhas filhas, tá? Então, toda vida eu deixo elas, eu as pego, é uma coisa que eu gosto muito de estar perto delas, aproveitar e qualificar muito esses momentos. E hoje eu estava conversando com a professora das minhas filhas, que ela, inclusive, foi aluna aqui do IB e passou em concurso, tá? E ela falando, Bruno, olha, tudo que me chame logo, porque tá muito difícil, cara, tá muito difícil, exigência muito pesada, tal. Eu disse para ela, olha, é massa, tá? A escola privada, ela te dá alguns benefícios que a escola pública não te dá, certo, tá? E ela te prepara para algumas coisas que a escola pública não te prepara, beleza, tá? Mas a escola pública, ela te dá uma carreira, uma ascensão que a escola privada não vai te dar, e a seguridade de você poder, inclusive, tá? Fazer mestrado, um doutorado, galgar outras possibilidades para além da sala de aula, que é o nosso foco principal. Então, tudo isso está embebido dentro da carreira pública, tá? Sem contar que quando você fica um pouco mais maduro dentro da rede privada, você já está obsoleto. E dentro da rede pública, não. Você, pelo contrário, você é muito bem quisto que você tem já uma caminhada, isso é responsabilidade, diz respeito a muita coisa com relação à escola pública, tá? Então, por favor, fique de olho nessas possibilidades. Temos aí Pacatuba, temos aí Nova Olinda,
tá? Nós temos aqui Monsenhor Tabosa, Varjota, pessoal lá do meu norte, né? O meu querido norte, eu que sou de Sobral, tá? Temos aqui também Chorozinho, Quixeramobim, a grande terra do nosso Antônio Conselheiro, Quixeramobim, tá? Temos ainda o Bajara. Eita, o Bajara. Não, o Bajara para por aqui, parou por aqui. Olha o meu ditador, não para por aqui, porque o Bajara. Aí os gatilhos emocionais, entendeu? Bajara, os gatilhos emocionais, a gente vai se lembrando da época das faculdades, da época das aulas de campo, Bajara. Bom, enfim, vamos embora. Tá? Maracanaú está previsto, sim, para o próximo ano, 25, tá? Maracanaú, então a gente também tem a preparação, então a gente já começar a observar também, que não é de agora, mas o Maracanaú também está no radar. Camusim, esse aí promete. Camusim, pessoal aí da região norte não pode perder. Assim como o pessoal da região sul não pode perder ali a Nova Olinda, o pessoal da região norte não pode perder Camusim, o pessoal que é do Sertão Central não pode perder Quixeramobim, e aqui na região metropolitana não pode perder nem Pacatuba nem Maranguá, porque é aqueles que de fato estão no radar, tá? Tudo isso aí, por quê, gente? Porque a gente tem aqui um grande trabalho dentro do IB Concurso, que é uma plataforma que, na verdade, vocês conhecem como uma plataforma, mas é um curso também presencial que já existe há mais de 10 anos, então consolidadíssimo, tá? Aqui na região sul do Ceará, então você não pode ficar de fora. Eu estou falando aqui na região sul do Ceará porque eu tenho muitos alunos que são do IB, que também são das regiões próximas ao Ceará e que fazem concurso aqui no Ceará. Então vocês também, fica à vontade, a casa de vocês, coração de mãe, e vocês vão estar dentro de um dos melhores estados para trabalhar, que é um estado que investe, independente da rede, que investe muito em educação. A gente tem hoje, por exemplo, eu trabalho na célula de cooperação com os municípios, e hoje a gente tem um investimento muito grande em formação continuada em todos os municípios do estado do Ceará, com a parceria junto ao governo do estado do Ceará, então isso faz muita diferença, tá? Então, não perde. Vaza Alegre. Meu Deus do céu, Vaza Alegre. Rapaz, vocês tiraram hoje só para me dar gatilho emocional. Vaza Alegre. Vaza Alegre. Outro canto que me dá gatilho emocional também. E Jijoca e Jericoacoara. Um beijo, Jijoca. Oh, meu Deus do céu. Jijoca é o pior canto para você fazer concurso que existe, é Jijoca. Por quê, Bruno? Porque você vai sempre ficar naquela, se você vai para a praia ou se você vai dar aula. Todo dia você vai querer um atestado médico para poder faltar, para poder ir para a praia, porque bem pertinho é Jericoacoara, lógico, tá? E aí você sempre vai ter essa história, vou para Jeri, vou dar aula, vou para Jeri, vou dar aula. Aí você fica, né, meio tenso, mas primeiro tem que dar aula. Primeiro a obrigação, depois a devoção. Então, vai dizer a minha avó. Então, por isso você não pode perder, tá bom? Então, gente, é sobre isso, tá? É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar batendo esse papo com vocês e, lógico, também ter essa oportunidade, tá? Com mais, só esse ano, mais de 200 alunos aprovadas nos vários certames na área do magistério. Você tem aqui primeiro lugar em Barro, volta aí, vamos lá, primeiros lugares, tá? Primeiro lugar em Granja, primeiro lugar em Barro, aí, ó, primeiro lugar em Barro. Tá? O que mais? Banca UPA lá, tá? Universidade Patativa da Serra, que está vindo com muita força. Então, Grande, em primeiro lugar, olha só que maravilha, tá? A Carla, não, desculpa, a Aline Carvalho, tá? Temos Granja, tem aprovação também em Abaiara, temos aprovação também em Iguatu, temos aprovação numa Ruma de Canto, eu acho isso uma maravilha, mostra a seriedade do IB com vocês, com as parcerias, não é qualquer pessoa que chega aqui do IB, não é qualquer doidinho dos pão que vem para cá para bater o papo com vocês, porque obviamente a gente tem que ter uma qualidade no nosso trabalho, no nosso serviço, e eis a gente aqui, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aí, tá aqui nosso Ionaldo, tá? Nosso parceiro, tá conosco aí, uma maravilha, meu patrão, viu? Respeito meu patrão, o pessoal aí é forte, a empresa é forte. Nossa programação, meus amores, quem está conosco aqui e vai se preparar, nós estamos montando, tá, um programa muito especial, que é a didática do zero, tá? A didática do zero, por quê, Bruno? Porque eu sei que tem muita gente, cada vez mais, lógico, eu rodo aqui no estado do Ceará, eu rodo muitos cursinhos, tá, na capital, e assim, o público está se renovando, tem muita gente saindo agora da academia, tá, e tentando certame, aproveitando essa última onda grande de concursos, tá, e a galera que não tem tanta firmeza assim. A galera que está saindo da faculdade, a gente sabe que faculdade é uma coisa, o campo é outra, concurso é outra, então a gente tem que saber balizar esses assuntos. Então a gente vai estar
com um curso zero, 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 didática do zero, 10 encontros de didática do zero, falando parte de legislação, a parte principal dos conceitos e dos processos educacionais, para que você possa, a partir de então, ter a base, para que você possa pleitear qualquer certame na área do magistério. Então, é esse compromisso que a gente vai trabalhar com vocês. Olha, você não vai olhar agora, tá, para uma questão de Valon, Vygotsky, Piaget e saber o quê? Saber nada, porque na faculdade, infelizmente, é muito longe. Você não vai olhar para uma questão sobre teorias da aprendizagem ou tendência pedagógica boiando, porque você não sabe do que eles estão falando. Não, aqui a gente vai pegar na sua mão e dizer, olha, isso aqui tem a ver com isso aqui você até viu na faculdade, mas você não viu à luz de certame, à luz de concurso público, e a gente vai te dizer aqui como é que isso vai reverberar no teu certame da área do magistério, tá? Então, aqui, várias partes, vários elementos com relação à didática que a gente vai estar trabalhando com vocês e chamando a atenção, meus amores, vamos lá, tá? A gente tem aqui um processo grande, tá? Com os cargos de professor, educação infantil, anos iniciais e anos finais, as licenciaturas. Vê só, você que é licenciado, nós temos aqui duas informações para vocês, que vocês não podem ficar fora disso, tá? Vamos lá, licenciado, você vai ter um compromisso conosco aqui no IB Concurso a partir da segunda metade desse mês, que sairá o edital para professor temporário do estado do Ceará, ou seja, para o banco de temporários. Por quê, Bruno? Porque a partir do próximo ano, você, que é temporário ainda do estado, só poderá ingressar no estado, mesmo com temporário, se você estiver no banco para professor. Então, você precisa fazer esse banco, você precisa ter as condicionantes mínimas para entrar nesse banco e a gente vai estar com vocês de mão dadas, tá? Então, o nosso primeiro compromisso é com o banco, então não perde essa oportunidade. Mas eu chamo a atenção também para todo mundo aqui que tem a oportunidade, por quê? Porque ainda também esse ano vai sair concurso para o Rio Grande do Norte, professor efetivo, licenciado específico para o Rio Grande do Norte. Atenção, a nossa governadora Fátima, ela vai estar lançando o edital ainda no segundo semestre, então você não pode ficar fora dessa, ficar esperando o edital bater na tua porta para tu começar a correr. Galera lá está correndo atrás, a gente vai correr atrás aqui também para a tua preparação. Bruno, o didático do zero, ele vai cobrir isso aí também? Também. Logicamente, quando sai o edital, a gente dá a didática do zero, depois a gente afunila para as áreas mais pontuais que o edital ou que a banca, que será quase certeza, tá? Porque historicamente a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá? Minha querida Universidade Federal do Rio Grande do Norte, porque eu sou mestre pela Federal do Rio Grande do Norte, então tenho muito carinho por ela, tá? É lá onde você vai ter a banca, é lá onde você terá o teu espaço garantido para passar e ser efetivo na região, tá, do Rio Grande do Norte, lá do estado do Rio Grande do Norte, tá bom? Dito isso, central de vendas aí, você vai entrar em contato com a nossa central de vendas, vai ficar tudo bonitinho, cheirosinho, e aí bate papo com a galera, que a galera facilita demais tudo que você tiver, tudo que você precisar, a galera facilita, tá? Faz no boleto, faz no cartão, faz do jeito que você quiser, no Pix também, faz tudo aí que vocês conseguem. Vamos lá? Vamos para cá? Então vamos trabalhar aqui, vamos começar os nossos bate-papos de hoje. Meus amores, então vamos aqui, deixa eu fazer a projeção aqui do nosso materialzinho que já está com vocês, tá? Então, a gente vai utilizar esse materialzinho aqui para que a gente possa dialogar, tá? São questões, são retiradas aqui, banca Consulpan. Aí, vamos lá, tá? Com o nosso amigo Everardo, né? Everardo? Ednardo, desculpa. O Ed está falando aqui, Bruno, Pacatuba é Consulpan? Meus amores, vamos lá, tá? Também para quem conhece o meu trabalho, para quem me acompanha nas redes sociais, sabe que eu rodo muito a região metropolitana e tenho né, essa possibilidade de conversar, bater um papo com o secretário de Educação, com a Secretaria de Educação no maneira geral, tá? E aí, o que acontece, galera? Consulpan, tá? Lógico que sempre Consulpan e Cetred sempre são as bancas que mais disputam territorialidade aqui no estado do Ceará, tá? E aí, você vai ter o quê? Vamos lá, tá? Se ligar. A Consulpan, ela talvez seja mais cotada, tá? Bruno, o Cetred pode entrar nessa jogada? Pode sim, com toda certeza, tá? Mas eu acredito, seriamente, que, pelo menos para Pacatuba, venha a Consulpan.
Tem alguma coisa? Bruno, tu sabe alguma coisa? Não, não sei. Eu não sei, até porque eles estão no processo de pregão, tá? Ou seja, eles estão fazendo a licitação para a contratação da banca. Então, eu não posso cravar para vocês que é alho ou que é bugalho, mas eu creio que sim, vai ser com Supan. E Maranguape, Bruno, Maranguape, eu realmente não tenho nem informação. Os últimos contatos que eu tive com Maranguape, infelizmente, eu não tive nenhum tipo de acesso a essa questão. Eu não consegui falar com o Átila, né, que é o prefeito, tá, sobre a situação. E, geralmente, quando é um concurso mais para a área da educação, a gente tem uma situação. Quando é um concurso geralzão, a gente tem outra, tá? O Ivanildo, pois não, Ivanildo, por favor, fica à vontade, meu querido, tá? Boa noite, meu querido. A todos também, né? A pergunta é em relação. O momento agora é didática, e em relação a essa contratação temporária do Estado do Ceará, ela está breve? Você sabe, assim, definir, assim, com êxito, assim, para nós? Desde já, obrigado. Ivanildo, o que acontece, tá? A gente tem um banco, tá? Esse banco ele vai ser formado. O edital sai agora no segunda quinzena, já era para ter saído 31 de maio. Aí, 31 de maio. E não saiu por questões de licitação mesmo, tá? O governo do estado está com uma dificuldade muito grande porque mudou a lei de licitação, então existe ali pontualidades que dificultam um pouquinho, mas massa. Vamos lá. E aí, o que você vai ter? Você vai ter aqui o edital saindo agora na segunda quinzena. Se o edital sair na segunda quinzena, a gente vai ter essa prova aí possivelmente ou no final de julho ou na primeira semana de agosto. Esse banco ele vai ter a composição, mas só vai valer para 2025. Todos os contratos em vigência continuam até a finalização do ano. Próximo ano, a contratação ela virá através da seleção que, desculpa, da seleção que vai estar lá sendo oficializada. Então, você vai, primeira coisa, garantir, né? Só será colocado quem está lá, quem de fato está lá. Segundo, vai ser respeitado o critério de classificação. Então, por exemplo, você, tá? O Ivanildo, por exemplo, ele tirou a primeira colocação, dá um exemplo aqui, não sei nem qual é a vossa área de formação, mas vamos lá que você tirou a primeira colocada em matemática. Então, assim sendo, você vai ter a preferência na lotação de matemática e a partir daí você não poderá ser lotado outra pessoa. Ah, Bruno, eu quero então 200 horas numa escola de educação profissional que tem aqui perto de casa. Vai ser respeitado isso aí, você vai ser lotado e só a posteriori é que o segundo, terceiro, o quinto, o décimo, o vigésimo será lotado, então vão seguir essa linha de classificação, tá bom? Então é uma seguridade muito interessante. Agora, infelizmente, continua a mesma relação contratual que aquela relação esdrúxula, vamos dizer assim, de certa forma, que são a contratação por tempo determinado, 200 dias de efetivo trabalho pedagógico, tá? Sem direito a nada, né? Sem direito a DSTC, sem direito a um monte de coisa que, infelizmente, acaba, de certa forma, fragilizando. Mas, pelo lado bom, vamos dizer assim, que é pelo menos uma paridade aproximada do temporário com o nível 1, tá? O Davi, Banco Oeste, com toda certeza Banco Oeste, porque é cashback, né, Davi? Entendeu, né? É aquela história. A ideia de ser cashback, porque a UES, né, como é do Estado, você vai fazer volta para o Estado sem muito delonga, né? Tudo bem? Vamos aqui começar? Vamos lá, tá? Deixa eu cair para dentro aqui, dá para a gente começar aqui a bater esse papo, começar aqui a dialogar com relação às nossas questões, tá? Opa, pronto, tá? Vai ficar meio ruimzinho hoje, porque eu tô com o dedinho machucado, negado. Aí lascou, tá? O dedo machucado aqui, de certa forma, ele meio que atrapalha. Não totalmente, tem nada a ver, né? Mas meio que atrapalha. Opa, meio que atrapalha aqui, muitas vezes, para eu conseguir. Tá aí, ó. Ah, nossa. Gente, peraí, eu tô com dificuldade aqui para poder acessar a caneta aqui, porque tá dando. Peraí. Ah, meu Deus. Deixa eu só. Ah, não consigo nem passar por causa do dedo. Aí fica difícil. Amores, espera aí, vai dar certo, tá? Deu uma travada aqui no meu. Pronto. Eu só ligar e desligar aqui. Vocês me esperem aí, pelo amor de Deus, sai não. Vou só aqui tirar aqui, tá? Para a gente conseguir passar aqui, só um jeitinho.
Pronto, acho que agora deu certo, tá? Tive que mudar aqui uma configuraçãozinha que estava dando um rebote na minha janela aqui, mas acho que está de boa agora. Vamos nós, tá? Pronto, muito bem. Agora vai dar certo. Meus amores, vamos lá, tá? Quando a gente coloca aqui a primeira questão, tá? Diz assim que a psicologia da educação é uma sub-área do conhecimento psicológico, que se dedica à compreensão e análise dos fenômenos psicológicos envolvidos no processo educativo. O John Dewey, por sua vez, desempenhou um papel fundamental na aplicação da prática da psicologia nesse contexto. Em 1894, estabeleceu o primeiro e mais influente laboratório de psicologia educacional dos Estados Unidos, tá? Localizado na Universidade de Chicago. Posteriormente, continuou a desenvolver suas inovadoras ideias da Universidade de Columbo, deixando um legado rico em conceitos e abordagens significativas que para a área. Dewey afirma que, 2 pontos, vamos lá, tá? O que a gente precisa entender aqui, pelo menos nessa primeira questão, é o seguinte, o Dewey, a gente precisa sacar que ele não é cognitivista, tá? Então ele não vem dentro daquela seara diretamente linkada a Valon, Vygotsky, Piaget, ele não é o que a gente vai chamar de cognitivo nesse sentido, tá? Ou aquilo que eles vão chamar, tá, de psicogenética. Eles não são dessa área, não é dessa área, tá? Ele está um pouquinho antes, mas sim, ele fez parte um pouquinho também dessa transformação dentro do advento, tá, da educação, e é um precursor em outra área, que é exatamente a educação numa perspectiva mais nova, numa perspectiva que saía do tradicional e entrava numa educação experimental, uma educação que traz o aluno para o foco, traz a própria escola para um novo conceito de educação, uma educação que vai tentar ao máximo dar essa oportunidade a todo mundo. Então, o processo que liga o Dewey está intimamente ligado a uma transformação desse processo ou dessa educação e que automaticamente essa educação ela passa a perceber o sujeito como um sujeito que em si tem perspectivas próprias, tem relações próprias de pensamento, sociedade, conceitualizações e que constrói experimentações próprias, mais uma vez, tá? Ele não é do processo cognitivista, ou seja, aqueles autores como Valon, Vygotsky e Piaget, eles vêm numa seara a posteriori, mas tem como ideia inicial o Dewey, tá? O Dewey participa dessa ideia. Então, uma das tarefas mais importantes da escola é a de desenvolver as habilidades de raciocínio das crianças. Então, olha só, ele pensa aqui que o principal ponto é o desenvolvimento apenas do raciocínio da criança, tá? Sendo que o processo da educação, ele não vai estar apenas focado no raciocínio, apesar que esse raciocínio sim faz parte, mas o Dewey, ele vai observar uma educação mais plural. O raciocínio, ele por si só, já era comum ao tradicional. Eu quero agora um processo mais plural de educação, um processo onde eu possa desenvolver o sujeito para além do raciocínio, o físico, o social, o psicológico. Então, eu abro um pouquinho mais o olhar, vamos dizer assim, com relação àquilo que a escola é possível e é capaz com missão, tá? Então, na letra B, um dos meios para evitar o aparecimento de sintomas neuróticos seria oferecer uma educação não repressiva, que respondesse aos questionamentos da criança à medida que eles fossem surgindo. Bom, vamos lá. Nem ao céu, nem ao inferno, tá? Também não vai ser algo tão lasto assim, por quê? Porque essa ideia aqui de sintomas neuróticos, ou aparecimento de sintomas neuróticos e o combate deles a partir de uma educação não repressiva, isso beleza, até que dialoga um pouquinho com o pensamento tradicional, tá? Ou seja, uma contraposição do tradicional. Mas aqui a gente já vai para a psicanálise, e a psicanálise, ela é freudiana, então ela não é uma contribuição de fato do Dewey, mas sim uma psicanálise que aí você tem não só o Freud, mas também como o Jung. Então, esses dois sim vão falar dessa possibilidade de uma educação menos invasiva, uma educação que ela não vai ser tão agressiva assim, tá? Então, a letra... Aqui tem que ser a letra C, né? Não é A, não. É C. A educação não deveria se limitar aos saberes necessários para um exercício profissional específico. Bom, de fato, tá? Mas não está linkado ao processo do Dewey. Ele não vai ter essa ideia, porém,
apesar de também essa educação ter uma relação com o processo fabril, ter uma relação com o processo de aprendizagem. A letra D diz que a educação deve focar a criança em sua totalidade, enfatizando também a adaptação da criança ao ambiente. E, então, aqui, veja o processo de desenvolvimento da criança nos seus aspectos sociais, culturais, emocionais, físicos, dentro também de relacionar com o ambiente. Ou seja, só para lembrar, que quando a gente fala aqui de Dewey, a gente tem que lembrar uma coisinha antes do Dewey, tá? A gente tem que lembrar que o Dewey, ele relaciona-se com o processo da chamada Escola Nova, ou aqui no Brasil, que a gente vai chamar de pensamento, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação. E esse pensamento da Escola Nova, tá? O pensamento dos Pioneiros da Educação, ele vai apregoar uma educação que ela vai ser pública, obrigatória e laica. Primeiro ponto, tá? Beleza, então eu dou educação para todo mundo, é uma educação que é obrigatória, a partir do momento que eu oferto, eu tenho que obrigar você a assistir, já é um contrassenso, e você ainda vai ter uma educação laica, massa. Só que dentro dessa esfera, somado a tudo isso, eu tenho também uma outra pontazinha que tem que ser enxergada. Qual é ela? Essa educação, apesar de ser uma educação que dentro da tendência pedagógica vai chamar de renovada, progressivista, ela vai se renovar enquanto método, mas ela não vai se desgarrar do pensamento capitalista, a partir do momento que eu preparo você para a sociedade e para as exigências da sociedade, ou seja, fazendo com que não haja uma ruptura do processo social, porém um ajustamento tanto de conteúdos quanto de comportamento daquilo que a sociedade pede e precisa de você. Então, aqui na questão, a gente tem um gabaritozinho que vai ser exatamente o gabarito da letra D de dado, tá? Pronto. Vamos lá. Integram a estrutura curricular da educação infantil na Base Nacional Comum Curricular, chamada BNCC. Vamos lá. O que é a educação infantil? Olha só, é educação infantil. Gente, olha, chamar a atenção para vocês, ou chamar a atenção de vocês, tá? Para uma coisa bem bacana que a gente está percebendo. A educação, ela está migrando, vamos dizer assim, muito fortemente, tá? Para a educação infantil. Você tem que pensar o seguinte, cuidado, tá? Você tem que pensar o seguinte, a educação, ela está numa outra perspectiva. Durante muito tempo, a gente fez um processo muito forte com relação ao ensino médio, mas continuamos fazendo, o Bolsa Família, e agora você tem o pé de meia. Você tem um segundo ponto, que é o fundamental, também estamos fazendo um esforço muito grande com relação ao tempo integral no ensino fundamental, mas os próximos momentos, o processo será de investimento muito forte dentro da educação infantil. Prepara, porque agora a hora é de começar a enxergar a educação infantil como ponto fulcral para o desenvolvimento e para as garantias de acesso e permanência desse aluno. Então, vamos lá. Aquilo que a gente tinha anteriormente, que tem, inclusive, na Lei de Diretrizes Básicas de Educação, assim, olha, pré-escola é uma etapa, tá? Uma fase que ela é ofertada, tem que ser ofertada pelo ente federado, tá? E é obrigatório a partir apenas do quarto, quinto ano, pré-escolar, desculpa, tá? Creche, 0 a 3 anos, de oferta obrigatória, mais matrícula facultada, 4, 5 anos, que aí sim pré-escola, que aí você vai ter de oferta e matrícula obrigatória. Cuidado, por quê? Porque agora vai ser muito mais incisivo, tá? Ser incisivo no sentido de quê? No sentido que se hoje eu oferto a creche, você não é obrigado a matricular a criança, mas a partir do momento que você matricula, será exigido a sua presença mínima em 60% da carga horária. Então, talvez a gente tenha uma mudança em termos de perspectiva com relação a isso, ok? Então, vamos para cá. Bom, integra, então, o processo da educação, os direitos e aprendizagem, né? E aí você tem as competências pedagógicas também, você tem habilidades pedagógicas, as sugestões, né, didáticas, beleza. Na Base Nacional Comum Curricular, quando a gente fala, de fato, da educação, quando a gente fala aqui do processo da educação, eu estou falando nada mais ou menos do que, antes de mais nada, ou acima de tudo, tá? Do direito de aprendizagem. Educação infantil é direito de aprendizagem. Então, não tem para onde correr,
falou de base nacional comum curricular, a gente precisa garantir na educação infantil os direitos de aprendizagem da criança. Bruno, quais são esses direitos de aprendizagem? Vamos lá, tá? Vamos relembrar. São 6. Brincar, conhecer, conviver, expressar, explorar, participar. Então, são 6 direitos de aprendizagem da criança e cada vez mais vão tornar-se mais presentes e comuns dentro da nossa seara. Então, aqui a gente tem, deixa eu ter letra A de amor como gabarito da questão, tá? Vamos para aqui. Terceira questão. Lê as características abaixo. Apresenta objetivos mais amplos e atinge uma população mais extensa que a avaliação da aprendizagem em sala de aula. Opa, legal. Pode apresentar análises mais profundas e mais consequentes para as práticas pedagógicas. Aplica-se ao acompanhamento da aprendizagem no âmbito de redes públicas municipais e estaduais de ensino. Pode ser também no âmbito internacional, o exemplo é o PISA. Beleza, então, o que eu estou falando? Estou falando aqui de uma avaliação. Massa. Que tipo de avaliação eu vou ter com essas características? A partir do momento, por exemplo, que eu falo de avaliação, olha só, PISA, eu sei que a PISA é uma avaliação internacional, ciceroneada, ou seja, ofertada pela OCDE, que é a Organização Mundial do Comércio, e que o Brasil é signatário dela, tá? Então, o Brasil ela abre as portas para que possa ser aplicado o PISA, para que seja aferida a condição de aprendizagem dos nossos alunos a nível de 14 anos, dentro da linguagem, da matemática, das ciências humanas, ciências da natureza. Os 4 campos de as áreas, vamos dizer assim, que são ofertadas os saberes que são aplicados o PISA, tá? Beleza. Então, eu tenho aqui já um ponto. Ele também diz que é um acompanhamento de aprendizagem, rede pública, municipal, estadual, ou seja, sempre falando que é uma avaliação do tipo externa. Não estamos falando aqui de avaliação do tipo interna, feita pelo professor, tá? Então, de fato, o que nós temos aqui? Uma avaliação que a gente vai ter, enquanto característica, uma avaliação tipo larga escala, sistêmica ou externa. Por isso, a terceira questão, ela é a letra A de amor, beleza? Então, olha como é uma questão, de certa forma, fácil, uma questão que você consegue raciocinar, tá? Não é nada muito além daquilo que a gente já conhece. Mas se você não souber o que é uma avaliação interna, uma avaliação externa, uma avaliação em larga escala, uma avaliação em pequena escala, você, de fato, você não vai conseguir fazer a questão, tá? Então, você precisa ter o domínio básico desses conceitos, dessa regulamentação, das diretrizes da educação, para que você possa entender o que cada uma dessas abordagens representam e onde a gente pode, de fato, olhar para cada ângulo. Então, por isso que a gente está ofertando aqui, lembre-se disso, tá? Um curso de didática do zero, são 10 encontros para a gente falar sobre tudo isso. Vamos para a quarta questão, tá? Os projetos pedagógicos na educação infantil, de acordo com os estudos sobre o tema, podem ser desenvolvidos com base nas seguintes estratégias. Eu tenho que ter estratégias para trabalhar com a educação infantil. E aí, onde é que estão os erros? Vamos lá. Livros didáticos para a educação infantil escolhidos pela escola. Beleza, olha só. Essas aí são estratégias que podem trabalhar o projeto pedagógico de educação infantil. Será que o projeto pedagógico de educação infantil ele versa apenas por livros didáticos? Nós temos cinco diretrizes, os 5 pontos de observação da educação infantil. Uma delas é a estrutura. Formação inicial do professor é importante, formação continuada, esse processo de observação dos campos e espaços da escola, a educação com vistos direitos da aprendizagem, a educação com relação ao mobiliário. Então, eu tenho 5 estratégias, tá? E dentro dessas 5 estratégias, ele está dizendo que, olha, eu tenho uma delas aqui que eu preciso trabalhar com mais ênfase para discutir o projeto pedagógico da educação infantil. B, trabalhar com datas comemorativas, ou seja, a educação infantil, ela prioriza datas comemorativas expostas em calendário escolar. Gente, hoje a gente cada vez mais sai nessa situação. Por exemplo, é não aconselhável hoje, lógico que cada escola pode fazer da sua maneira, mas não é hoje aconselhável a gente trabalhar, por exemplo, principalmente com as crianças, a questão do dia da mãe, dia do pai, tá? Por quê? Porque é muito melhor que nós façamos o dia da família. Primeira coisa, tá? Muitas vezes o pai e a mãe, em detrimento ao processo de mercado, detrimento ao processo de trabalho, ela não pode ir para a escola. E o trauma dessa criança, tá? Por não poder ter o pai e ter a mãe ali presente, eu vou contar uma coisa bem minha, bem pessoal. A minha filha, por exemplo, está tá com 6 anos, no primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, tá?
E eu expliquei para ela que não dava para ir ver, tá? A mãe explicou que não dava para ir ver porque estava trabalhando, eu trabalhando e tudo mais. E na apresentaçãozinha da feira de ciência dela, tá? A tia me liga. A tia me liga, Bruno, a Maria falou, tá se acabando aqui de chorar, tal. Mesmo explicando, mas como ela vê a presença de todos os pais, todas as mães, os coleguinhas, e a presença ou a ausência dos pais dela, ela obviamente afetivamente ela se sente abalada. Então perceba como, se a gente for fazer uma comemoração do Dia dos Pais, ou Dia das Mães, e eu tenho um aluno que não tem o papai perto, não tem a mamãe perto, ou que a mãe e o pai não possam estar presentes, isso vai abalar. Agora, se eu digo que é o Dia da Família, a presença de qualquer membro dessa família faz com que essa criança se sinta contemplada. Então, são perspectivas que hoje a gente está se deslocando, tá? Com relação a essas datas comemorativas, com relação, não estou dizendo que os marcos históricos são necessários, até para a gente desenvolver um processo de identidade da criança, tá? De nacionalismo e tudo mais, mas beleza, tá? Porém, esses marcos têm que ser descolados dessa ideia que a gente tinha anteriormente. Então, por isso, nada de data comemorativa, tá? Letra C, escuta ativa das crianças. Opa, peraí, cara, que realmente hoje, a canetinha hoje tá frescando hoje. Escutativa das crianças e observação das experiências, tá? Legal, olha só que legal. Escutativa das crianças, entender o que as crianças querem, entende? Quando a criança sabe por acaso o que quer, ela sabe dizer, tá? Ela tem um pouco do vocabulário das experiências dela que pode nos orientar com relação a onde a gente quer olhar, onde pode olhar, tá? Determinações regimentais publicadas na rede escolar ou pela rede escolar. Determinações regimentais, olha que loucura, tá? Ele está dizendo que a escola ou as escolas precisam ter o mesmo caminhar, a mesma forma, a mesma rotina, sendo que cada unidade escolar ela é diferenciada, ela tem autonomia. Autonomia didática, pedagógica e administrativa, por isso a letra C de coelhinho, ela é o gabarito da nossa quarta questão. Vamos à quinta questão, tá? Mais uma vez, a banca Consulpan, ela está explorando aqui o Dewey, tá? Segundo Dewey, há dois princípios fundamentais para que se possa entender o caráter educativo de uma experiência. São elas e são elas. E por alguma coisa, o autor entende a necessidade das experiências para serem educativas, influenciarem positiva e criativamente sobre experiências posteriores. Então, olha só que legal, tá? A gente tem aqui uma contemplação, vamos dizer assim, com relação ao que nós temos na luz de Dewey, tá? As experiências à luz de John Dewey. Não sei porque que a Banca Consulpan encafifou com o Dewey, tá? Válido, é válido, tá? Mas, assim, às vezes, né, não necessariamente. Então, olha só, quando a gente fala de Dewey aqui, o que eu posso matar na questão logo para a gente ficar muito claro, tá? Por alguma coisa, o autor entende a necessidade das experiências para serem educativas e influenciarem positivo e criativamente. Por ideia aqui, eu boto continuidade, tá? Aqui da possibilidade que eu tenha continuidade, interação, brincadeira e interação, tá? Aqui a gente tem duas situações, ó. Por alguma coisa significa dizer que em algum momento aqui ela se repete. Por quê? Porque ele cita uma cita outra e ele dá ênfase aqui, tá? Então, ele enfatiza que uma dessas duas é essa daqui. E aí a gente vai para a ideia aqui, ó. Tá vendo? Como ela se repete, ó. Tá? Então a gente precisa saber o que é o que. E aqui só cabe continuidade e interação, e por continuidade, essa fluência do processo criativo que nós temos dentro das brincadeiras, interações, relações. Lembrando que quando a gente fala de interações, aqui interações, tá? E brincadeiras, não é Dewey não, tá? Interações e brincadeiras é quem, Bruno? Quando a gente fala de interações e brincadeiras aqui, é base nacional comum curricular, tá? A nossa basezinha, calma. A nossa basezinha, tá? Que ela vai falar de brincadeiras, tá? E interações. O bicho tá no automático ali, olha, tá arriscando sozinho. Mas que loucura. Vamos lá. Então, aqui que eu falo de interações e brincadeiras. Então, muita calma nessa hora, tá? A gente tem aqui essa situação de a quinta questão
tem muito o que fazer aqui, de fato, tá? É um entendimento mais pontual, e aí você vai ter como... Aqui, ai, desenha a letra A, tá? Como gabarito. Sexta questão. Lê a citação abaixo, tá? É a descoberta das coisas por si mesmo e envolve a livre exploração de objetos não estruturados como colher, pegadores, mais uma vez o bicho aqui entrando no automático. Peraí. Hoje tá uma benção. Deixa eu ver se eu consigo aqui, gente. Só recarregar aqui. Peraí. Pronto. Acho que melhorou qualquer coisa. Tá? É a descoberta das coisas por si mesmo e envolve a livre exploração de objetos não estruturados, como colher, pegador de massa, esponjas, pincéis, pedaços de madeira, pilhas, folhas de árvore, entre outros materiais de fácil acesso. O trecho acima refere-se ao quê, tá? A descoberta. O que eu tenho enquanto descoberta, tá? Eu tenho aqui situações pontualísticas. Olha o que ele está dizendo, ó. Tradicionais, heurística, colaborativa e pedagógica, tá? O ateliê pedagógico. O trecho acima se refere ao quê? É isso que ele está trabalhando na questão, tá? Então, aqui, as brincadeiras tradicionais, elas dão uma ideia, tá? Da descoberta por si mesmo, envolve a livre exploração dos objetos não estruturados, como colher, pegadores de massa, esponjas, pincéis, pedaços de madeira? Não. As brincadeiras tradicionais, elas não trabalham com esse processo, elas são diretivas, tá? Elas não deixam o aluno, porque quando a gente fala de brincadeiras, a gente tem que ter tempo em mente, tem sempre ter em mente, tá? Brincadeiras, ela pode ser brincadeiras que a gente vai chamar de brincadeiras espontâneas, ou brincadeiras, que também a gente vai chamar, tem essa possibilidade de chamar, tá? De brincadeiras do sentido, tá? De brincadeiras dirigidas. Bruno, o que são brincadeiras espontâneas e o que são brincadeiras dirigidas? Quando eu falo brincadeiras dirigidas, é quando a gente dá regras à brincadeira, tá? Por mais que seja brincadeiras da educação infantil, mais regras a essa brincadeira. Quando eu falo de espontânea, eu estou dizendo que a gente, por exemplo, dá uma massinha a essa criança, a partir dessa massinha, ela vai explorar, ela vai brincar. Quando eu dou um papel, ela vai riscar, ela vai pintar. Então, é o que a gente chama de heurístico. Então, brincar heurístico, brincar espontâneo e livre. Então, aqui B de bola, gabarito da questão, tá? Vamos para a sétima questão, que aqui a gente já está trabalhando, tá? Quinta questão, resposta, letra B de bola, tá? Adriana, quinta questão, letra B de bola. Deixa eu só subir aqui para te mostrar. É? B de bola? Ah, desculpa, letra A. Quinta questão, letra A. Você está na sexta. Sexta questão, que é a letra B de bola, tá? Vamos para a sétima questão. Vamos lá. Leia a citação abaixo. É um conceito central na discussão de políticas educacionais no Brasil. Que conceito é esse, hein? Conceito central na educação no Brasil é muito amplo, né? Ou seja, não deixa a gente, de fato, ter um norte ainda. É uma novidade constitucional que procura trazer mais clareza acerca das responsabilidades educacionais compartilhadas e comuns da União, estados e municípios. Opa, se é compartilhado a União, estados e municípios, do que é que eu estou falando? Eu estou falando aqui de um regime de colaboração. Por que eu falo de regime de colaboração, Bruno? Porque dentro das políticas públicas, tanto educação, saúde e segurança pública, eu tenho áreas muito amplas. A educação é muito ampla. Estou falando aqui de 2 níveis, estamos falando aqui de 3 etapas, estamos falando de etapas com fases, estamos falando de 10 modalidades educacionais. Então, olha a abrangência dessa educação. Então, para que essa educação ela possa fluir de maneira mais clara, eu preciso responsabilizar e fazer um processo de escaloneamento por cada ente federado. Lembrando, quando a gente fala de município, o município ele oferta educação infantil e fundamental, o Estado ele faz a oferta prioritariamente, não unicamente, tá? De ensino médio e também fazer com que seja regulamentado que funcione o ensino fundamental, prioridade médio e fundamental ser regularizado, ser ofertado, e a União, que ela fica com o ensino superior e
técnico, tá? Então, aqui a gente tem já mais ou menos um desenho que a gente tem, por isso a letra A de amor na sétima questão é o que nos garante o gabarito dela. Oitava questão. O projeto político-pedagógico assinar as alternativas abaixo sobre esse projeto político-pedagógico. Vamos lá. O PPP é um documento identitário da escola, tá, gente? O PPP, eu posso dizer que é um documento identitário da escola? Lógico que sim, tá? Posso dizer que ele é um documento identitário? Posso, por que que eu não posso dizer? Ele é a alma, já que ele é escrito de forma plural. Quando a gente fala de forma plural, é subentende, tá? Com a participação de todos os envolvidos. Professores, alunos, comunidade, trabalhador da educação, núcleo gestor. Então, ele é plural. Sendo plural, ele é a voz, ele é a massificação da voz existente dentro da escola, tá? Então, sim, ele é alma, ele é verdadeiro aqui, tá? 2. O PPP é um documento construído exclusivamente pela equipe gestora. Falciane, acabei de falar, lógico, tá? Não teria que falar. 3. Podem participar da elaboração do PPP representantes de pais ou responsáveis da comunidade externa à escola, dentre outros atores. Com toda certeza, quanto mais gente a gente convidar, maior a certeza que nós estamos versando com relação ao que a escola quer, identidade dessa escola. 4. No PPP é importante contexto, estudo sobre dimensão socioeconômica dos estudantes e seus familiares, tá? E aí, talvez esse ponto aqui te chame uma atenção, tá? Por quê? Bruno, é importante eu ter uma dimensão socioeconômica dos estudantes? Lógico que é. Por quê? Porque essa escola, se essa escola pretende de fato ser uma escola identitária da comunidade, eu preciso saber que comunidade é essa, tá? Então, aqui, em algum momento, eu preciso saber que comunidade é essa, de onde eu estou falando, a ideia que eu quero gerar com relação a essa comunidade, tá? Então, eu preciso dar um exemplo bem prático aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Não necessariamente PPP, mas sobre educação. Tá? Hoje eu estava conversando com uma colega minha, né, que assumiu a superintendência de escola, ela já era superintendente de uma escola regular, escolas regulares, né, e foi para uma escola de educação indígena. E aí ela falando tal, de algumas cobranças, disse, olha, peraí, calma, puxa o freio de mão, porque você está dentro de uma outra escola, de uma outra realidade, com uma outra proposta. A escola regular, ela tem uma proposta X, a escola indígena ela tem uma proposta Y, ela atende a proposições diferenciadas por conta da própria natureza dela. Lógico que o processo final sempre é essa aprendizagem do aluno, mas eu não posso fazer as cobranças a uma escola indígena a mesma que eu tenho de uma escola de educação profissional. Por quê? Porque, primeiramente, a identidade ou a função social dessas escolas, elas são diferentes. É mesmo com o PPP. Então, o PPP ele vai falar com relação à função social dessa escola, que A é uma, que B é outra. Por isso, sim, eu preciso entender também as relações socioeconômicas dessa própria escola, por isso ela também é verdadeira, tá? Eu tenho aqui, então, a 1 verdadeira, a 3 verdadeira, a 4 verdadeira, eu tenho a letra A de amor como sendo a gabarita da questão. Vamos para a nona questão. Leia a citação abaixo. Documento que reúne a coleção de trabalhos, de atividades feitas por cada estudante. O principal objetivo, portanto, é acompanhar o processo de desenvolvimento do aluno. Na educação infantil, o portfólio pode ser utilizado como um recurso de avaliação da aprendizagem. A descrição acima refere-se a, vamos lá, tá? Olha que legal. Quando a gente fala aqui de avaliação, a gente vai cair num ponto legal que é a avaliação. Basicamente, ele responde à própria questão, porque se bota aqui, não vou nem fazer muita alusão ao gabarito, não, porque portfólio, você vai aqui no portfólio coletivo, acabou a questão. Tá? Você não vai bater cabeça com isso, não, pelo amor de Deus, tá? É quase uma questão de liga os pontinhos, desculpa a palavra, leva o coelhinho através do labirinto até a toca. Você sabe, tá? Só que aqui tem mais coisas para a gente pensar. A gente tem o seguinte, olha, quando a gente fala de avaliação do tipo formativa, ou seja, que compreende o processo desse aluno, eu posso fazer isso de várias formas. Posso fazer uma avaliação do tipo formativa, utilizando para isso, tá? Exames. É o mais aconselhado, Bruno? De maneira nenhuma, tá? Mas posso, tá? Eu posso fazer através de levantamentos orais.
Posso também, tá? Arguições orais, de debates, tá? Tudo isso são possibilidades. Bruno, eu posso fazer através aqui, tá? De portfólio também, posso fazer portfólio. Eu, por exemplo, professor Bruno Marques, tá? Eu sempre gostava de trabalhar com os meus alunos, portfólio. Bruno, como assim, portfólio? Eu fazia o seguinte, fazia um processo de seleção, tá? Fazia o processo de seleção dos meus alunos, eu ia passando para eles, ó, toda aula minha, tá? Sempre vai ter uma atividade. E toda atividade vocês precisam fazer. E no final de tantas aulas, eu vou olhar para o que vocês produziram, tá? E aí sempre fazer esse acompanhamento com eles. Então, eu fazia sempre um cabedal de portfólio com os meus alunos, acompanhando a produção deles, tá? Então, sempre vai ser dessa maneira, beleza? Então, aqui, desculpa, a nona questão, a letra D de dado, não tem muito o que falar, não, ok? Para cá, deixa eu ver aqui. A Monique está perguntando, depois alguém coloca o gabarito do grupo, por favor? Sim, tá? Na 10ª questão, eu vou dar um tempo, vou revisar o gabarito, vou colocar aqui, tá? Para que vocês possam acompanhar, beleza? Davi Cordeiro. Professor, a seleção do Estado será para 200 horas? Não, a seleção do Estado ele vai ser para composição de banco. Ou seja, a forma de contratação, ou seja, a quantidade de horas, vai depender da sua vaga. Por quê? Porque eu não posso garantir, por exemplo, vou dar um exemplo de esdrúxulo, mas vamos lá. Eu não posso garantir que lá na CFO 3, aqui em Fortaleza, por exemplo, tá? Eu tenha 200 horas de arte, o primeiro colocado. Não sei, você pode fazer para componente curricular para arte, mas eu só tenho em toda a CFO 3, não estou dizendo, estou dando um exemplo esdrúxulo, tá? Em toda a CFO 3 eu só vou ter 70 horas. Então, você vai passar, você vai ficar primeiro colocado da seleção, mas você vai ter um contrato de acordo com aquilo que temos com relação à carência, tá? E a carência nesse momento seria 70 horas, então você seria contratado apenas por 70 horas. Então, não é a relação de horas, tá? Vai ser o teu banco, a tua colocação, e aí você assume a partir de então aquilo que tem de carência dentro da rede, ok? Vamos aqui para a nona questão, vamos para a 10ª questão que eu falei para vocês. 10 questões, eu dar um tempo, a gente vai botar aqui o gabaritozinho, depois a gente retorna, tá? Para as últimas 10 questões. Até aí, tudo bem, meus amores? Está conseguindo acompanhar com mais tranquilidade, com uma parcimônia? Tem dúvidas, tá? Vamos aí. 10 a gente para aqui e a gente vai dialogando devagarzinho, tá certo? Vamos para cá. Espera aí. 10ª questão. Vamos lá. Uma professora é quinto ano, tá, gente? Vocês entenderam que é quinto ano, né? 50 anos eu acho assim que né, é muito anos, né? Muito tempo, né? Então é quinto ano, tá? A tia do quinto ano do ensino fundamental, preocupada com a ambientação da sala de aula, decorou o espaço com produções dos alunos, impressões de obras de arte, de artistas nacionais e internacionais para produção de releituras e ampliação de repertório, produções artísticas dos estudantes, textos e combinados construídos coletivamente, gráficos de acompanhamento da turma contendo perguntas como: o que sei sobre esse tema? O que gostaria de saber sobre esse tema? Com respostas dos alunos. Todas as atividades estão na altura dos estudantes, possibilitando a apreciação, convite à reflexão sobre as práticas experienciadas pela turma e a exposição dos seus autores à comunidade. Olha que legal, gente. Só essa descrição aqui já dá para a gente um forte indício do que eles vão estar aqui dialogando na questão. Por quê? Porque só essa tirada aqui, ó, vamos lá. Cadê? Todas as atividades estão à altura dos estudantes. Isso aqui significa o quê? Que a professora está pensando uma condição pedagógica muito mais ampla do que apenas o processo em si. Eu estou pensando também na ambientação, eu estou pensando também na comodidade, no sentido de, vamos lá, se eu quero gerar uma educação para a autonomia do aluno, eu tenho que propiciar a esse aluno poder, de fato, fazer, manusear e pensar as coisas sem precisar da intervenção de um adulto. Então, dentro das limitações dele, ele precisa ter acesso a tudo para que ele possa, a partir de então, dialogar. Então, muitas vezes o que acontece? Os mobiliários em muitas escolas, eles não são pensados e não estão à altura dos alunos. Então, eu tenho cadeiras muito altas, eu tenho cadeiras, às vezes, confortáveis, eu tenho mobiliários que dificultam o aluno a autonomia de pegar um livro, pegar uma borracha, pegar um caderno. Então, tudo isso aí, ela está colocando aqui que
Pelo menos a tia aqui, ela pensa nisso, tá? Ou seja, ela ornamentou a sala, ela fez questionamentos, ela está fazendo um trabalho que o ambiente dialogue com o fazer pedagógico, mas que também, até mesmo, a própria formatação, que é a questão de tamanho, também faça esse diálogo com a criança. Então, nesse sentido, o que a gente vai ter? O caso acima se refere a uma prática de quê? O caso acima se refere a uma prática de organização infraestrutural e ambiental. Opa, legal, tá? É infraestrutural? É. É ambiental? É também. Mas é só isso? Não, tá? Ela está pensando pedagógico, ela está pensando também social, a partir do momento que ela diz, olha, reflexão dos autores à comunidade. Então, aqui não é somente para o aluno, é para toda a comunidade, para os pais, quando vierem também pegar os alunos, tá? Terem um pouquinho de fluência com relação, fluência, tá? De fluir fluência com relação àquilo que está sendo trabalhado também. Então, olha que legal. Letra C, gestão pedagógica e de sala de aula. Eita, que legal. Por quê? Porque ela está pensando a sala de aula, mas está pensando também o aprendizado do aluno. Então, ela está favorecendo as duas coisas? Sim, está favorecendo. Letra D, gestão patrimonial e de sala de aula. O patrimônio aqui não entra em questão, porque ela não está gerindo aqui, por exemplo, tá? Quantidade de carteiras, ela não está gerindo aqui a questão de, deixa eu dizer aqui, a manutenção do quadro, tá? Não, não é patrimonial nesse sentido. Então, Bruno, de fato, o que ela está fazendo aqui? Ela está fazendo uma relação tanto de gestão pedagógica, da aprendizagem do aluno, quanto da sala de aula no sentido de pensar uma estrutura e um ambiente para a sala de aula que seja também propenso à aprendizagem. Então, 10ª questão, letra C de coelhinho, beleza? Como eu falei para vocês, tá? Vamos dar um time agora, vamos para cá e aí vai fazer a gabarita, tá? Aqui, primeira questão. Deixa eu ver aqui. Primeira questão, salvo engano, tá? Letra D. Tá? É isso mesmo? Acho que é isso aqui. 2, letra A. 3, letra A. 4, letra C. 5, letra A. Peraí, galera, aqui o dedo quebrado tá atrapalhando, tá? 6ª, letra D. Bora, mano. Ajuda aqui. 7ª, letra A. 8ª, letra A. 9ª, letra D. E 10ª, letra C. Pronto. Tá o gabaritozinho bonitinho, tá, professor? Salve o documento e envia no grupo, tá? Tranquilo, tá? Depois eu vejo com calma isso aqui, né? E mando para vocês. Só lembrando, tá? O Davi está perguntando, são questões específicas pedagógicas? São também específicas pedagógicas. Geralmente, o que eu gosto muito de trabalhar, tá? A gente faz simulados, tá? Pega muita questão de pedagogo também, tá? Agora, educação infantil só? Não. Tem educação infantil, tem fundamental nos iniciais também, tá? Oi, João, fica à vontade. João? Note. Dúvidas, gente? Está aqui, 10ª questão, tudo ok? Podemos seguir? Vamos para cá. 11ª questão. Olha só. A lei 11.114 de 2005, tá? Tem como obrigatoriedade o início do ensino fundamental aos 6 anos de idade. Lembrando que essa lei, ela vai alterar não necessariamente apenas a entrada do aluno, tá? Ela vai alterar a estrutura. Por quê? Educação infantil, fundamental, fundamental de 9 anos e médio. Meus amores, aquela pergunta que geralmente as pessoas, tá, acabam por não entender, tá? O atendimento da educação infantil. O atendimento da educação infantil permite atendimento a alunos maiores de 5 anos? Sim ou não? A lista está dizendo que sim, tá? Sim ou não, negada? A Aline está dizendo que não.
Se resolve, pelo amor de Deus, é sim ou é não? A Geocílio está dizendo que não, tá? Então, cuidado, muito cuidado, por quê? Porque eu tenho duas facetas dentro do mesmo entendimento. Na letra da lei, o atendimento à educação infantil é de 0 a 5 anos, beleza, tá? Porém, quando a gente vai para as diretrizes operacionais, a coisa muda. Eu tenho aqui alguém com a mão levantada, Alex, alguma coisa. Não deu tempo de ver, tá? Tem alguma pergunta aí, meus amores? Não? Beleza. Vamos caminhando, tá? Caminhando aqui. Para a gente chegar onde a gente quer. Vamos lá. Então, na Lei 11.114, o que nós vamos ter? Não vontade de dançar, desculpa, gente, tá? Foi um momento súbito aqui de dança. O que a gente vai ter? O atendimento é de 0 a 5 anos, porém, a gente tem que se ligar ao seguinte: dentro das diretrizes operacionais, o aluno ele só poderá ser matriculado no ensino fundamental quando ele completar 6 aninhos. E quando esses 6 anos forem completados, até 31 de março. Quem fez a prova agora de Russas, por exemplo, com o Supan, tinha uma questão sobre isso, que versava exatamente com relação a essa data, que é a data limite, 31 de março, tá, Bruno? Por que a gente utiliza 31 de março? Porque a gente precisa ter uma dotação orçamentária. Eu preciso ter um agendamento, tá? Ou seja, é o que a gente chama aqui dentro da administração pública, da parte financeira, tá? Que eu preciso verificar, que eu preciso fazer, tá? O empenho financeiro para que eu possa, a partir de então, gastar. Eu tenho que ter uma previsão do que eu vou gastar, então eu vou deixar empenhado. Por exemplo, você agora no meio do ano, você vai viajar. A Elis, por exemplo, e sabendo que ela vai para ilhas, como é que é o negócio lá? Tu vai, umas ilhas lá na América Central, tal, né, viajar rica. Então, eles vai para a América Central, ela vai fazer um empenho de um dinheiro, vai deixar um dinheiro separado para gastar lá nas ilhas que ela vai. Ilhas Maldivas, agora que me lembrei. As Ilhas Maldivas, tá? Então, o resultado, você faz o empenho para depois gastar. Então, como é que eu vou gastar um dinheiro que eu não sei de fato o que, é que eu tenho? Por isso que o mais cedo possível, eu preciso fazer o levantamento das redes nacionais, tá? No território nacional. E aí tem que ter também as especificidades. Eu tenho muitos estados que só temos, tá? Férias a partir do férias, desculpa, que o ano letivo só começa a partir de março, tá? Porque fevereiro todinho parado. Se vai para a Bahia, é parado. Se vai para o Rio de Janeiro, é parado, tá? O mês de fevereiro. Só começam, de fato, as aulas em março. Então, por conta disso, eu tenho aí uma alteração do processo. E aí, 31 é a data limite, a partir da data limite 31, é que eu faço o quê? Eu já faço esse processo financeiro de empenho para saber quantos alunos eu tenho. Então, o aluno ele só pode ser matriculado no ensino fundamental, completar 6 anos, até 31 de março. Mas ele completa dia 1º de abril. Então, o que ele faz? Ele é retido. Então, a educação fundamental, desculpa, a educação infantil, ele permite o atendimento para alunos maiores de 5 anos, desde que esse aluno complete 6 anos, depois da data de 31 de março. Ele tem total a isso, tá? O Valim vai convocar, não sei se o Valim ainda é prefeito, menino, tá doido, né? Vamos nós. Então, minha filha, exemplo, nasceu em agosto, por isso fará 9 anos em agosto e ainda está no 3º ano, exatamente. A minha filha, por exemplo, ela vai fazer 7 anos, tá? E ela está no 1º ano do ensino fundamental. Por quê? Poderia, de fato, estar já no 2º? Poderia, mas como ela faz agora no meio do ano, sempre é aquela história de você ficar ou atrás ou na frente, tá? Retido ou não. Então, sobre as condições de matrícula desses estudantes, devem ser atendidos os seguintes aspectos no ambiente de cada sistema de ensino. Vamos lá, tá? Atingimento da taxa líquida de escolarização de pelo menos 95% da faixa etária de 7 a 14 anos, no caso das redes escolares públicas. Ele está dizendo que eu preciso fazer esse processo ao ponto de atingir 95% das taxas. Beleza, tá? B, atingimento da taxa líquida de escolarização de 100% da faixa etária de 7 a 14 anos de idade, no caso das redes escolares públicas. Também beleza. A criação de sistema de acompanhamento pedagógico próprio no âmbito municipal e ou estadual, com foco nas séries do ensino fundamental iniciais avaliadas pelo SAEB, que é falso aqui, tá? Porque, de fato, nem é essa a ideia na concepção da lei aqui, tendo o início do ensino fundamental aos 6 anos de idade, lembre-se disso, tá? Então, vamos lá.
Alcance das metas previstas no INEP com relação ao 5º ano de ensino fundamental no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, nas redes públicas do ensino. A lei aqui, 2005, não existia essa previsão. Primeiro, porque ali ainda tínhamos o Fundef, início do Fundeb, mas nós não tínhamos ainda, tá, as metas que nós temos hoje. Estava aqui previsto as metas lá do primeiro Plano Nacional de Educação. E aí trazia a letra A com possibilidades. Se você for olhar hoje, esse percentual aqui, ele está em 98%. Então, ou seja, ele aumentou. O primeiro é 95%, e hoje nosso Plano Nacional é 98%, tá? Abre o novo Plano Nacional de Educação, aquele que vai começar em julho. Deixa para lá, tá? A gente sabe onde é que ele anda, tá? Se perdeu no meio do caminho. Então, a 11ª, uma questão muito difícil, uma questão realmente tá complicada, porque eu precisava saber sobre o Plano Nacional de Educação para entender aquilo que estava aqui na lei naquele momento de 2005. Letra A é a 11ª questão, questãozinha bem picante mesmo, questão que eles botaram aí para voar a banda. Assim como a 12ª. Cada segunda é Fundeb. Fundeb, você tem várias engrenagens e amarras para entender como é que o Fundeb ele funciona. Então, você precisa estar muito atento às regrinhas, as chamadas micro-regras dentro do Fundeb. Por exemplo, quando eu falei para vocês, Bruno, você falou que em 2025, tá, vai quebrar a onda, né? A onda de concurso, ela vai quebrar, vai virar uma marolinha. Por quê? Porque em 2025, ou até 2025, os 184 municípios do estado do Ceará já vão ter feito concursos, mais ou menos, garantindo aí aquilo que é a previsão do nosso Fundeb, do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, com relação a mínimo de 80% dos professores das redes municipais e estaduais efetivos. Então, aqui eu vou ter concluído. Ele autoriza 20% apenas dos professores serem serem professores temporários, tá? Então, nesse prospecto aqui que a gente tem, 2025 você já acaba, ou seja, essa marola já quebra e tem a ver com o quê? Tem a ver com Fundeb, tem a ver com VAAT, valor ano aluno real, ano aluno total dentro da educação. Então, vamos lá, tá? Para a gente ver aqui o que ele traz para a gente com relação à primeira questão, tá? Ele quer que a gente bote aqui, ó, as afirmativas, verdadeiro ou falso sobre o novo Fundeb, certo? Então, a gente vai dizer o quê? Ponto 1. Foram mantidos 27 fundos estaduais de natureza contábil. Beleza, verdade, tá? Nós temos 27. O Fundeb, lembrando sempre que o Fundeb, ele é um Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, ele é estadual. Ele é por estado, mais um Distrito Federal. Então, quando a gente tem o Fundeb, eu tenho essa caracterização. Eu tenho 26 estados e um Distrito Federal, que compõe aí o que a gente vai ter com relação ao Fundeb. É essa a natureza que a gente tem, 26 mais 1, fato, tá? E nessa composição desses 27 estados, desses 27 processos, tá? Eu não tenho Fundeb municipal. As contas municipais são contas apenas para receber. E receber o quê, Bruno? Receber aquilo que é repassado pelo ente federado, estadual ou distrital. Então, eu não tenho conta municipal de Fundeb, senão para recebimento, tá? Ou seja, vem de cima para baixo. Então, vamos aqui. Com a mesma cesta de recursos e redistribuição de acordo com a matrícula presencial da educação básica pública, respeitado as áreas de atuação prioritárias dos entes federados. Também é verdadeiro, tá? Ele está dizendo aqui nas principais partes, olha, a redistribuição de acordo com a matrícula presencial, por quê? Porque é per capita, pelo número de alunos. É por isso que a gente faz tanta busca ativa. Por quê? Porque se a gente perde um aluno evadido, por exemplo, eu não recebo por esse aluno. Então, por isso, eu não posso perder nenhum aluno, eu preciso desse aluno garantido aqui dentro, tá? E dentro das áreas de atuação prioritárias. Como assim, Bruno? Bom, obviamente, por exemplo, eu tenho um aluno aqui, tá, de ensino médio, sendo que eu sou do município. Então, naturalmente, eu vou ter que primeiro receber com relação ao fundamental, ao infantil, por último, receber o do médio, tá? E outras também, como é que posso dizer?
modalidades que fazem parte, tá? Então, primeiro ponto aí, verdadeiro. 2. A complementação da União dos próximos 6 anos crescerá dos 10% total para 23%. Verdadeiro, ó. Outra regrazinha com relação à Fundeb. Vamos lá. Quando a gente fala de Fundeb, a gente tem aqui uma alteração. São vários os pontos de alteração, mas esse aqui é muito legal, tá? Complementação. Complementação, salto de 10% para 23%. Sendo que isso aqui vai ser fatiado. 10% regra antiga, certo? 10,5% com relação à nova regra. Bruno, como assim nova regra? Tá? Porque anteriormente, na regra antiga, tá? Os 10% da complementação ele vinha da receita da União, ou seja, a própria União tinha que tirar do bolso para fazer essa complementação. A nova regra permite que esse valor aqui de 10,5% ele venha dos outros fundos que não são mexidos. Porque vamos lá, gente, vamos pensar comigo aqui, tá? Pela lógica do processo, lógico, tá? O que a gente tem? Cada um tem um fundo e a gente não pode pegar no fundo dos outros. Não é isso que a gente tem? Não é regra, tá? Cada um tem o seu fundo e que ninguém pega no fundo dos outros. Ou não? Ou na casa de vocês é diferente? Sei, eu estou perguntando aqui porque a gente precisa saber, tá? Eu tenho meu cofrinho aqui e você tem o seu cofrinho. Então, cada um pega no seu cofrinho. Se eu pegar no cofrinho seu, você vai pegar no meu e não vai dar certo, sei lá, tá? Pode dar briga, né? Mãozada, dedada, sabacu. Então, é melhor a gente evitar que a galera pegue um nos cofrinhos dos outros. Então, basicamente é isso. Só que eu estou falando aqui na antiga regra. A nova regra permite que eu pegue no seu cofrinho. Então, eu posso meter a mão na sua poupança sem dor de cabeça nenhuma. Você mete a mão na minha poupança, também sem dor de cabeça nenhuma. E isso por quê? Porque nós fizemos um acordo, tá, interfederativo que aqueles Fundebs que não eram utilizados, eu poderia tirar para poder, a partir de então, aplicar dentro da complementação do Fundeb. Então, essa é a antiga regra, tá? Aliás, essa é a nova regra que agora eu posso utilizar o dinheiro advindo de contas de Fundeb que não era utilizado. Quem é que vai utilizar pela primeira vez o Fundeb? O Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, desde sei lá, do Fundef, nunca precisou de Fundef. Por quê? Complementação, tá? Complementação ou de pegar nesse fundo. Porque sempre teve boa arrecadação, porque sempre conseguiu, com a própria arrecadação, fluir aquilo que a gente tinha dentro da rede. Então, não precisava. Só que agora não. Infelizmente, com toda a situação, ela vai precisar, uma recuperação financeira, ela vai pegar lá no Fundeb, tá? Então, beleza. Aí fica aqui, Bruno, 2,5%. Esse 2,5%, ele só vai ser pago em complementação se eu tiver o aumento com relação às avaliações externas e o aumento com relação ao fluxo escolar. Quando a gente chama de fluxo escolar, o que a gente está falando? Fluxo escolar é matrícula inicial, matrícula final, é evasão, o que mais? Deixa eu ver. Matrícula inicial, matrícula final, evasão, abandono e aprovação. Então, o fluxo aumenta, a avaliação externa aumenta, aí você vai ganhar 2,5%, tá? Dessa complementação, que teoricamente é de 23%, ok? Então, a 2 é verdadeira também. 3. O novo modelo da complementação da União passa a adotar um sistema híbrido de distribuição de recursos, combinando o atual modelo do VAA, valor no aluno, correspondente a 10% do Fundeb, certo? Que a gente viu aqui, tá? Com o novo, que é equivalente a 10,5%, e a complementação VAR condicionado representante a 2,5%. Acabei de explicar isso aqui. 10% o valor no aluno, 10,5% o VAR, tá? Junto com 2,5%. Então, beleza, tá tudo ok, tudo explicadozinho, bem bonitinho aqui, tá? Os demais 2,5% da complementação serão distribuídos de acordo com a evolução dos indicadores, tá? Os indicadores, tá? Então, verdadeiro também, o tio Bruno mostrando para vocês aqui o que de fato tem na questão, letra D de dado. Isso aqui são valores, tá? Que você tem que saber de qual é sorteado com relação ao Fundeb. Fundeb, ele é muito redondinho, tá? Então, assim, lógico que eu tenho Fundeb, pelo amor de Deus, eu digo assim, muito redondinho, mas, cara, tu não sabe o quanto de engrenagem tem dentro do Fundeb, tá? Então, um Fundeb basicamente é uma lei contábil, tá? É regra em cima de regra para peso e contrapeso. Eu dou aqui, mas eu tiro ali. Eu tiro ali, mas eu tenho aqui.
Então, eu tenho um monte de peso e contrapeso que eu utilizo dentro do Fundeb. E aí, a gente precisa saber o que é o básico. O básico diz respeito ao quê? Diz respeito àquilo que a gente vai trabalhar. Tá? Diz respeito àquilo que a gente tem enquanto saber, enquanto professor, tá? Se você for fazer em algum momento, lógico, tá? Um concurso para outra área, beleza. Mas aqui, o professor vai até onde o nosso braço de fato estica, tá bom? Então, vamos à frente. Oi, boa pois noite. não. Pois não. Boa É noite, porque eu amor. cheguei agora do emprego, agora que eu abri aqui, vai ficar gravado ou não? Está sendo gravado, tá? Não, fica Está sendo gravado? gravado. Fica gravado? Fica. E sim, Ah, tá? Vou obrigada. deixar. Nada, amor. Então, você tem essas regrinhas que você precisa saber minimamente para você se dar bem em um concurso, tá bom? Por isso, a nossa 12ª questão, letra D, todos são verdadeiros. Vamos para a 13ª questão. 13ª questão. Para a distribuição da complementação valor ano-aluno, PAR, do novo Fundeb, do uso questão de Fundeb, são estabelecidas algumas condicionalidades de melhoria da gestão. Sobre elas, eu estou com a língua travada, mas porque eu não bebi água hoje. Geralmente não bebo, mas hoje muito menos. Sobre essas condicionalidades, essa é a alternativa correta, tá? Vamos lá. Na 13ª, vai falar de uma da outra condicionante que a gente tem dentro do Fundeb, que é com relação à gestão democrática. O Fundeb, como eu falei para vocês, como ele é cheio de engrenagem, uma das engrenagens, ele estipula a questão de número mínimo de professores, efetivos de 80%, ele indica que a gestão tem que ser democrática, sendo eleita através, primeiramente, de concurso público de meritocracia, por isso que a maioria dos municípios tem feito concursos, seleções para gestão de escolas, tá? Para cargo diretor, coordenador, através de bancos. Então, isso diz respeito ao quê? Eles estão seguindo aquilo que está dentro do fundo, é porque a negada quer receber dinheiro. E sabe, se não fizer isso aí, não recebe dinheiro. Por isso a negada está fazendo, é pela linha do olhos, nem porque a negada gosta de seguir as regras, não, tá? Então, vamos para cá. 13º, então, tem aqui, ó. Condicionalidade de distribuição da complementação, a implementação de concursos para gestores escolares com base em legislação municipal e ou estadual de gestão democrática, tá? Desculpa, tá? Não, aqui, ó, a legislação, ela não é, porque o concurso para gestor, ele tem que seguir aqui uma lei única, que é a lei estipulada lá, que é a seleção por meritocracia. Meritocracia. B, é condicionalidade de distribuição, a frequência mínima de 80% dos estudantes de cada ano na escola avaliados pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB. Isso aqui é verdade? Sim, tá? Olha só que legal. A gente precisa manter 80% de frequência para o pagamento do Fundeb. A rede que não conseguir isso aqui perde grana também. E aí você vai ver, por exemplo, o pé de meia. O pé de meia, ele diz o quê? O aluno só vai receber se tiver 80%. Por quê? Porque esse 80% ele vai estar linkado ao Fundeb também. É condicionalidade, distribuição da complementação à indicação política de gestores escolares. Falso. Meritocracia, e não indicação política. Letra D. Distribuição de complementação à frequência mínima de 50% dos estudantes de cada ano avaliados no SAEB. Lógico que não, tá? 80%, por quê? Porque isso aqui eu garanto. Ó, primeira coisa, tá? A avaliação, para que ela possa acontecer, avaliação externa, tá? Vou citar aqui o SAEB, mas vou citar aqui também o nosso SPAES. Tanto o SAEB quanto o SPAES só é validado a turma e a escola, assim como o ente federado, município ou estado, que tiverem 80%. Então, essa turma aqui só vai ser contabilizado se tiver 80%. Somar todas as escolas, só serão contabilizados se tiver 80% das escolas. O município só será contabilizado se tiver 80% dos alunos informados que fizeram o SPAES ou SAEB. O estado só será contabilizado se tiver 80% dos alunos inscritos na sua rede pública municipal estadual que fizeram a avaliação. Então, sempre na casa de 80% para eu ter a validação. Sem isso, não tem validação. Então, aqui a gente tem enquanto gabarito da questão, a única que a gente pode conceber como gabarito, letra B, B de bola.
Essa terceira, letra B de bola. Fica atento, tá? 14ª. Sobre as concepções filosóficas da supervisão escolar. Olha só, legal essa questão aqui, por quê? Porque é uma questão descontextualizada, tá? Por quê? Porque se eu estou fazendo prova para professor, eu não preciso necessariamente saber a ação do supervisor escolar. Primeiro, supervisor nem é um cargo que encontra-se dentro do organograma natural aqui da Escola Pública do Estado do Ceará. Eu não tenho supervisor escolar. O que eu tenho? Eu tenho diretor, coordenador escolar, às vezes eu tenho um coordenador financeiro, não é toda a rede que tem, tá? Mas não temos, em geral, a ideia do supervisor escolar, não. Mas vamos lá, né? Vamos ver aqui o que eles nos dizem com relação... Oi? Oi? Professor, essas questões são todas da prova de pedagogo, é? Isso, tá? Questões todas elas da parte da didática geral e pedagogo da Consupan, viu? Vocês têm ideia, como salgadinho, tem questões aqui que são bem salgadas, tá? Nem sempre as questões elas vêm no que a gente chama de amarrar, né, cachorro com linguiça, não, às vezes nem tanto, tá? Vamos para cá, para as questões aqui. Ó, supervisão autoritária, um tipo de supervisão, criativa, organísmica, quase não sai, democrática, científica, tá? Beleza? Vamos para cá para a gente olhar cada uma dessas pontualidades e quer que a gente, né, faça uma relação. O que a gente vai aqui? O que eu particularmente, tá, indicaria para vocês? O que é mais fácil, tá? Eu entender o que é uma supervisão científica ou o que é uma concepção autoritária. Vamos tentar achar autoritária para ver se isso é legal, tá? Parte da ideia de que a educação se desenvolve como um todo orgânico, tá? Beleza, eu já sei que aqui é 3, organista. Daí, a supervisão do professor deve dar uma ênfase ao processo unificador, tá? Quando eu falo de orgânico, significa dizer que a supervisão quer todo mundo trabalhando igualzinho, bonitinho, para dar tudo certo, tá? Baseia-se na cooperação acentuada na liderança emergencial. Cooperação acentuada, tá? Cooperação acentuada na liderança emergencial, tá? Beleza. Então, aqui, deixa em stand-by que pode ser democrático, tá? Pode ser também a criativa. Vamos para cá. Parte da ideia de que o aprimoramento da instituição deve se basear em itens controláveis e mensuráveis. Opa, controláveis e mensuráveis, ó, científico. Concentra-se no indivíduo, não é diretiva, não segue moldes e possibilita maneiras novas e originais de fazer as coisas. Maneiras novas e originais de fazer as coisas é criativa. 2. Conhecido como diretivo e administrativo, é favorável à organização de um programa de ações para o supervisor que esteja de acordo com um planejamento prévio, tá? E aí, a gente tem aqui, talvez, uma situação como a tradicional. Tá, beleza, vamos ver aqui. Eu sei que eu tenho a 3 e na 4 eu tenho a 2. Deixa eu ver aqui. A primeira 3, na quarta a 2. Olha aqui, já achei o caminho das pedras, tá? Então, veja que nem é tão difícil. Se você achasse essa primeira aqui, automaticamente, se você soubesse ler e você não tivesse medo, o que acontece também? É muito comum. Às vezes a gente pega uma questão, e aí o que acontece dessa questão? Você está aqui lendo esse, ó, um todo orgânico, tá? Aí tem organimista. Assim, eita, isso aqui é pegadinha, tá doido que ele vai me dar essa questão de graça, tá? Você pensa isso. Tem muita gente que desconfia de questões, tá? Só quando você vai analisar, você vê que não está certinho, está bonitinho, tá? Pode confiar. Então, por isso que a nossa 14ª questão, ela é a letra C, tá? Adriana, está como levantar alguma dúvida ou não? Para que ficou mesmo? Não? Não? Sim? Enfim. Dúvidas aqui nessa questão? Acho que não, né? Acho que ela é bem enfática, vamos dizer assim, dá para a gente sacar direitinho ela, tá? Vamos para cá, vamos continuar com ela. Deixa eu só coisar aqui, porque eu acho que eu mexi no que estava quieto. Peraí. Pronto. Vamos lá. A próxima questão, 15ª questão. Vou ver o que a gente tem aqui, 15ª questão. Beleza. O Ministério da Integração Nacional, por meio da Professor, Oi, pois não. a Pois não. 14ª, qual era a para marcar? Qual era a C? A letra C de casa, tá? Obrigado, viu? Nada.
O Ministério da Integração Nacional, por meio da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia e da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, desenvolveu e aprovou em 2012 o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia, PRDA. Esse plano apresenta um conjunto de desafios, programas e objetivos estipulados a nível nacional para o desenvolvimento da Amazônia. Dentre os desafios, destaca-se o número 04, promover a inclusão social e produtiva da Amazônia. Nesse sentido, o documento apresenta o programa, o Destino à Educação, 11 destinos à educação e de responsabilidade do Ministério da Educação, que tem como propósito formar recursos humanísticos da Amazônia Legal para atendimento às demandas do desenvolvimento social, econômico e ambiental da região. Sobre os objetivos desse projeto, marque V ou falso, tá? Você vê que, por exemplo, gente, olha, de boa, é uma questão extremamente contestável. Por quê? Porque você não precisa saber sobre um programa que ele, de fato, versa sobre a Amazônia, tá? Não é propósito. Então, aqui, essa questão, ela é uma questão extremamente, como é que eu posso dizer, contestável, sim, tá? Ela tem contestação, você, lógico, né? Vai fazer, a gente vai fazer aqui, vou trazer para vocês o caminho das pedras, mas, assim, você não tinha no edital essa situação. Reduzir o analfabetismo da região, garantindo a universalização do acesso e permanência da conclusão da educação básica de qualidade. Tá? É verdadeiro porque isso aqui está em consonância com todas as educações, com todas as normas e as diretrizes de educação. Tá? Promover a conservação e uso sustentável de ambientes singulares e da alta relevância para a biodiversidade e garantir a representatividade dos ecossistemas amazônicos por meio da ampliação e consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e de outras áreas protegidas, tá? Falso aqui, tá? Principalmente por conta do uso da conservação, promover a conservação, e não é conservação, é preservação, tá? Por isso, o termo aqui ele é equivocado. Expandir, interiorizar, democratizar, qualificar a oferta de curso de educação profissional, tecnológica superior, considerando os arranjos produtivos locais. Verdadeiro. No último, transformar a educação ambiental em disciplina obrigatória do currículo do ensino fundamental e médio. Falso. Tema transversal. Transversal. Mas, mais uma vez falando, tá? Não tinha por que estar aqui, né? Você não é da Amazônia, nós não estamos fazendo nenhum tipo de trabalho com vista a isso, então, muito, muito complicado. Dá para você fazer? Dá. Dá para você saber, por exemplo, essa aqui é a primeira. Se era a primeira verdadeira, você já mata aqui, tá? Por quê? Porque você sabe que tudo é verdadeiro, tá? E aqui, quando eu coloco em transformar, eu também já mato aqui, ó. Tem um falso aqui, tem um falso aqui, tá? Então, você ia brigar aqui nessas duas para saber qual era verdadeiro, qual era falso, no caso, aqui na sequência, a letra D de dado, tá? Na 16ª questão, no desenvolvimento da educação brasileira atualmente, foi acrescentado nos quesitos de legislação fundamental e procedimentos de educação básica o imperativo de que o controle educacional seja feito pelas instituições públicas instituídas. Considerando que a história da humanidade está interligada à educação, entende-se que a escola surgiu a partir de uma necessidade social. Beleza. Ação alternativa que apresenta o pensamento filosófico compreendido pela educação. Show. Educação o quê? Tá? O que ele quer dizer com essa vista educação? É uma educação primitiva? Tá? É uma educação oriental que a gente utiliza? É uma educação tradicional? Não, tá? A nossa educação é uma educação que vem dos gregos. Você tem, por exemplo, tá, a pedagogia, que é exatamente um nome grego, tá? Pedagogia ou paiagogos, ou seja, aquele que conduz a educação, tá? Então, dentro da ideia da pedagogia, você tem outros nomes também, como, por exemplo, a própria didática. A didática também é oriunda dos gregos, tá? O didai, ou seja, tá? O pensar sobre a educação. Por isso aqui sempre a educação ela vai ter, enquanto pensamento filosófico, a gente vem com relação à educação filosófica, mas é uma questãozinha mal construída, viu? A questão ela te induz ao erro a partir do momento que ela não é clara daquilo que ela quer. Poderia que, pelo menos no comando da questão, ser um pouco mais claro com vocês, e aí 16ª, letra D, porém, fica aqui a minha contestação. Vamos lá. A educação formal brasileira iniciou no período brasileiro colonial, com a chegada dos jesuítas em 1549, sob a orientação do padre Manuel da Nóbrega, tornando assim os responsáveis pela instrução e catequização dos povos portugueses.
Considerando que nessa época o Marquês de Pombal liderava com a implementação da reforma pombalina, assinado alternativo que confirma que foi determinado com o objetivo central desse governo. Por partes, o cara construiu uma questão aqui que não diz alho com galho nenhum. Vamos lá, de novo, para ver se eu não estou errado aqui na minha conclusão. A educação formal brasileira iniciou no período brasileiro do Brasil Colônia, com a chegada dos jesuítas em 1549, sob a orientação do padre Manuel da Nóbrega, tornando assim os responsáveis pela instrução e catequização dos povos portugueses. Ponto. Considerando que nessa época, quando ele fala que nessa época, eu vou subentender que o Marquês de Pombal, ele era desse período aqui, tá? E aí você pode ser conduzido a um erro. Mas quando ele fala nessa época, ele está falando do Brasil colônia como um todo, tá? Porque o Marquês de Pombal, ele é do século XVII. Ah, desculpa, mais exato, tá? Século XVIII, porque estamos falando aqui do Marquês de Pombal na época viradeira, tá? Ou seja, então é um século XVIII, não tem nada a ver com o século XVI. Então, vamos lá, tá? Pombal liderava a implementação de uma reforma pombalina que, assinado alternativo, confirma que foi determinado. Bom, com a reforma pombalina, você vai ter aqui, tá, a implementação de vamos dizer assim, de um ensino laico. Por que, Bruno? Que a implementação de um ensino laico? Porque com essa reforma pombalina, os nossos amigos jesuítas, eles são expulsos, porque, teoricamente, eles desviavam dinheiro da coroa portuguesa, tá? E aí eles são expulsos, passando o Brasil, então, a pouca educação que tinha através de jesuítas, ser agora uma educação zero, ou seja, uma educação agora na mão do que a gente vai chamar de leigos, são as pessoas que não eram preparadas, que não eram oriundas da igreja. Por isso, a letra C de casa é o único trabalho da questão, mas a questãozinha também, mais uma vez, poderia ser melhor elaborada. Vamos lá. A educação é entendida como uma construção coletiva de produção de conhecimento, da ação social, buscando intencionalidade de sentido e significados, diálogo e instrução, e perpassa por todas as práticas sociais. No artigo 10 da educação, abrange, 10 da educação, artigo, acho que é 10. No artigo 1º, tá, no artigo 1º da educação, abrange os processos formativos de conhecimento, considerando que a educação está presente em toda a sociedade, que o sujeito recebe informações constitutivas e transformadoras, assinado alternativo que define os tipos de educação no meio da sociedade. Legal, tá? Muito bem. Quem já é nosso aluno sabe que a gente sempre, quando fala de educação, principalmente educação no âmbito das legislações, tá? Deixa eu escrever direito, não é porque o dedo está quebrado que eu não posso escrever direito, não. No âmbito da educação, eu tenho uma educação aqui, que ela pode ser formal. Quando eu falo de formal, eu estou falando de educação escolar. Ela é informal e ela é não formal. Então, dito isso, na 18ª, só tem a letra B. Não tem para onde você correr, não, tá? Você pode espernear. Só tem esses 3 tipos de educação: formal, informal e não formal. Por isso, letra B. 19ª, tá? A Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que é aquilo que está instituído na Lei 9394/96, considerando o texto, assinale qual das alternativas abaixo compreende a forma de organização desse sistema de ensino, que, na verdade, é o sistema brasileiro regulado pela Constituição, tá? Vamos lá. Que tipo de sistema é esse, tá? Pelo considerado na questão, aquilo que ele está colocando está passando um pouquinho, né, ao largo, tá? Mas vamos lá. A gente vai entender o quê? Olha, dentro do sistema de ensino, a gente leva em consideração os processos que eles estão, aspectos estáveis, harmoniosos e dinâmicos, tá? É isso que está dentro da questão na Lei de Diretrizes, Constituição Federal e Lei de Diretrizes, tá certo? Vamos lá. O sistema brasileiro é regulamentado pela Constituição Federal e a Lei de Diretrizes Básicas são instituído. Considerando o contexto, assinale qual das alternativas abaixo compreende a forma de organização desse sistema de ensino. Beleza. Tá? Então, mais uma vez aqui, estáveis, harmoniosos e dinâmicos, beleza, tá? A letra B. Na 20ª questão, última dessa noite, sobre o Plano Nacional de Educação, assinale a pressão correta. Só isso, tá? O Sistema Nacional de Educação pode ser redefinido ou definido como uma unidade de vários elementos intencionais, formando assim um conjunto coerente e operante de sistemas educacionais do país. O Sistema Nacional de Educação, sim, compreende todas as unidades, todas as federações, todos os municípios, todo o Distrito Federal
que estão intimamente ligados à formação da educação formal, ser formal, tá? B. Confederação Nacional de Educação é o órgão responsável pela construção do Sistema Nacional de Educação. Não é não, tá? Quem é esse aqui? Vai ser o Conselho Nacional de Educação. O Sistema Nacional de Educação é a identidade de um país. Falso é a organização, ou seja, o coletivo dessas unidades. Não foi acertado o encaminhamento da organização da Confederação Nacional de Educação ao articular, no tema central, a questão da construção do Sistema Nacional de Educação. Falso, porque foi acertado sim, tá? Eu tenho encaminhamentos de como é que a gente vai fazer isso, inclusive com a União sendo a condutora do processo. Por isso, a letra A, 20ª questão, é a última do nosso simuladão de hoje, tá, meus amores? Muito obrigado pela presença de todos. O item 19 é o item B de bola, tá? Cristiane, por favor, fica à vontade. Oi, povo. Pois não. Quem tiver aí com dúvida pode perguntar, tá? Dúvidas? Você pode mandar o gabarito das primeiras questões, porque eu não consegui acompanhar. Posso sim. Deixa eu colocar aqui de novo, replicar ela, tá? Aqui. Só a primeira. Primeira é a letra. Aqui, letra D. Letra D de dado. D? D, né? Isso. Bom, aqui no chat, tá? Ah, Primeiro tá D de certo. cá, depois A, tá tudo direitinho, tá? Obrigada. Pronto. Beleza, tá? Oi, Ivanildo. Pois não. Olá, novamente boa noite a todos. Caro professor, a pergunta seria o seguinte: em relação ao artigo do ensino médio, eu sei que não é o assunto aqui que está pautado aqui no nosso simulado. Esse novo ensino médio, como é que você Certo. pode definir para mim aí rapidinho, por favor? Eu sei que não é o assunto aqui nosso. Por favor, obrigado. Desde já, obrigado. Mas o novo ensino médio está falando qual? Porque a gente tem um novo ensino médio a cada semana, tá? Aquilo que você precisa saber com relação ao novo ensino médio, a gente está presente ainda hoje, que a gente vai chamar de Lei 13415/17, tá? A 13415/17... Pronto, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É essa A mesmo. 13415/17, ela vai alterar a LDB em alguns pontos, mas principalmente, o que altera de fato? Você vai ter uma alteração no fundamental, que é a obrigatoriedade agora da língua inglesa a partir do 6º ano, porque não era prevista, tá? E você vai ter alteração também com relação à carga horária. Por quê? Porque a exigência hoje é a carga horária mínima, hoje, de 1.400 horas, dividido em 200 dias de efetivo trabalho pedagógico, e máxima de 1.800 horas dividido em 200 dias de efetivo de trabalho pedagógico. O que isso, na verdade, sucede? 1.400 dividido por 200 são 7. 1.800 dividido por 200 são 9. Ou seja, eu estou dizendo a você que a partir, então, tá, da data que fora de 2024, desculpa, 2024, não, 2022, quer dizer, 7 somado mais 5 anos, tá? E aí daria 2022. Desde 2022, a educação de ensino médio, ela passa a ser obrigatoriamente de oferta mínima de 7 horas diárias, com máximo de 9 horas diárias. Então, as redes, elas podem ofertar 7, 8 ou 9 horas de efetivo de trabalho pedagógico por ano, por ano geral. Que aí somatiza, então, uma carga horária também para cada tipo de oferta, beleza? Ok, obrigado. Nada. A Alexandra. Professor, Oi, pois não, André. só faltou só 3 questões, a 10 até a 13, que foi na hora que eu cheguei. A décima primeira, a 12ª, a 13ª. Eu já cheguei atrasado, que eu estava na missa, aí eu não acompanhei. Está sem áudio, professor, a gente não está ouvindo, eu não estou conseguindo me ouvir. Pronto.
Pronto, fechou aqui, sem querer. Tá? Aqui, nosso, tá? É só para a parte de magistério, ou seja, só para a didática e legislação educacional. Só que tem outros professores também que a gente vai trabalhar português, matemática, a parte de conhecimentos societários, né, como a gente chama, atualidades. Então, temos vários cursos para vocês, tá bom? Gente, me despeço. Boa noite a todos. Muito obrigado por estar aqui conosco, tá? Um grande abraço. Até a próxima. Pois não, Núbia? Professor, boa noite. Desculpa que eu não estava ouvindo direito aqui com o meu ladinho. Tá bom. Professor, esse seu curso de 10... Cortou, Núbia. Professor, esse seu curso das 10 aulas de didática e legislação, inicia-se quando? Pronto, eles vão marcar com vocês, tá? Só ficar no grupo da gente, do IB, que eles vão entrar em contato com vocês e aí vão marcar para a gente começar o mais rápido possível, tá certo? Professor, esse E aí da a gente vai ter informações no grupo, que foi colocado aqui. Exatamente, tá bom? Tá bem. Tá. Vai informar valor, quando inicia, é isso? Isso, eles dão todos os informes lá, direitinho. Já sou sua aluna. Professor, faltou só essa da 10ª, 11ª até a 13ª, que eu não acompanhei aqui. Tá aqui, ó. Botei aqui, ó. Coloquei? Tá certo. Tá no chat aqui, ó, fixado, tá? Certo. Pronto, eu vou fazer o curso do senhor, eu vi. A moça me postou, muito legal, viu? Que massa, gente. Que bom que vocês gostaram. Grande abraço a vocês. Tudo de bom. Boa noite. Assim, boa noite. Cadê? Cadê o... Vou tirar agora não. Depois...